A obediência dos recabitas. Capítulo 35. A palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, introduze-os na casa do Senhor, em um dos aposentos, e dá-lhe de beber vinho. Tomei então a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, a seus irmãos, a todos os seus filhos e a toda a família dos filhos dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, ao aposento dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, varão de Deus, o qual estava junto ao aposento dos príncipes, que estava sobre o aposento de Maesias, filho de Salu, guarda da porta. E pus diante dos filhos da família dos recabitas taças e copos cheios de vinho, e lhe disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque nosso pai Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou, dizendo: Não bebereis jamais vinho, nem vós nem vossos filhos, nem edificareis casa, nem semeareis sementes, nem plantareis, nem a possuireis, mas morareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra onde vós peregrinais. E nós obedecemos a voz de nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em todas as coisas que nos ordenou de não beber vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem nossas filhas, e de não edificar casas para nossas moradas, e de não ter vinha, nem fazenda, nem semente. Mas moramos em tendas e obedecemos e fizemos conforme todas as coisas que nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu à terra, dissemos: Vinde e ocultemo-nos em Jerusalém, por temer o exército dos caldeus e por temer o exército dos sírios, e em Jerusalém ficarmos. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vai e dize aos varões de Judá e aos moradores de Jerusalém: Não aprendereis a obedecer minhas palavras? Diz o Senhor: Cumpri-se a palavra de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e não o beberam até o dia de hoje, por obedecer ao mandamento de seu pai, e eu vos falei desde o princípio e sem cessar, e não me ouvistes. Enviarei a vós todos os meus servos, os profetas, desde o princípio e sem cessar, para vos dizer: Tornai-vos agora cada um de vosso mau caminho e emendai vossas obras e não sigais deuses alheios para servi-los e vivereis na terra que dei a vós e a vossos pais, mas não deram ouvidos nem me obedecestes, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que lhe deu seu pai, porém este povo não me obedeceu. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que contra eles falei, porque lhe falei e não ouviram. Chamei-os e não responderam. Disse Jeremias à família dos recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Uma vez que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos e fizestes conforme todas as coisas que vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Não faltará de Jonadab, filho de Recabe, varão que esteja em minha presença todos os dias. O rolo é lido em seguida, é queimado. Capítulo 36. Aconteceu no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a te falar, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouça a casa de Judá todo o mal
que eu penso em lhe fazer, e se arrependa cada um de seu mau caminho, eu perdoarei sua maldade e seu pecado. E chamou Jeremias a Burique, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias em um rolo de um livro todas as palavras que o Senhor lhe falou. Depois mandou Jeremias a Baruque, dizendo: Eu estou detido e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, e lê do rolo que escreveste segundo as palavras que eu disse, as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor no dia de jejum. E as lerás também aos ouvidos de todos os de Judá que vêm de suas cidades. Talvez apresentem suas súplicas diante do Senhor e se convertam cada um de seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que expressou o Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez conforme todas as coisas que lhe ordenou o profeta Jeremias, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor, no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, proclamava e o jejum na presença do Senhor, todo o povo de Jerusalém e todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Baruque leu no livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, no aposento de Gemarias, filho de Safã, o escriba no átrio de cima, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouvindo o livro todas as palavras do Senhor, desceu à casa do rei, ao aposento do secretário, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, isto é, Elisama, o escravidão, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaías lhe contou todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro aos ouvidos de todo o povo. Então enviaram todos os príncipes a Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: Toma o rolo que leste aos ouvidos do povo e vem. Assim, pois, Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo em sua mão e foi a eles. E lhe disseram: Assenta-te agora e leia-o para nós. E Baruque o leu. Ao ouvirem todas aquelas palavras, cada um voltou-se espantado para seu companheiro e disseram a Baruque: Sem dúvida contaremos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: Conta-nos como escreveste todas essas palavras. Baruque lhe disse: Ele me recitava todas essas palavras e eu escrevia com tinta no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai, esconde-te tu e Jeremias, e que ninguém saiba onde estás. Entraram onde estava o rei, o átrio, depois de depositar o rolo no aposento de Elisama, o secretário, e contaram aos ouvidos do rei todas as palavras. E enviou o rei Jeudi para que tomasse o rolo, e aquele o tomou do aposento de Elisama, o secretário, e Jeudi leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que junto ao rei estavam. E o rei estava sentado na casa de inverno, no 9º mês, e tinha um braseiro ardendo diante dele. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 páginas, rasgou o rei com um canivete de escriba e lançou-o no braseiro, até que todo o rolo se consumiu sobre o fogo que no braseiro havia. E não tiveram temor, nem rasgaram suas vestes o rei e nenhum de seus servos, que ouviram todas essas palavras, e mesmo Enatã, Delaías e Gemarias rogaram ao rei que não queimasse aquele rolo, e ele não os quis ouvir. Também mandou o rei Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Aziriel, e a Selemias, filho de Abidel, para que prendessem Baruque e
e prendesse o Baruque, o escrevente, e o profeta Jeremias, porém o Senhor os escondeu. O rolo é reescrito por Baruque. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que o rei queimar o rolo e as palavras que Baruque escreverá da boca de Jeremias, dizendo: Torna a tomar o rolo e escreve nele todas as palavras que estavam escritas antes no primeiro rolo que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Dirás a Jeoaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor, tu que queimaste este rolo, dizendo: Por que escreveste nele? Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará que nela não fiquem nem homens nem animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e seu corpo será lançado ao calor do dia e à geada da noite, e castigarei sua maldade nele, em sua descendência e em seus servos, e trarei sobre eles e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os varões de Judá todo o mal que pronunciará contra eles sem que me ouvissem. E tomou Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escriba, e escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que queimara Joaquim, rei de Judá, no fogo, e ainda foram acrescentadas sobre elas outras palavras semelhantes.